vamos entender o que seria uma lua fora de curso na astrologia clássica. Hoje a nossa palestra, a gente sempre tem um pouquinho do compêndio da teosofia e da eubiose também. Quem me conhece sabe que eu sou membro da eubiose há 15 anos, né? Eu sempre coloco um pouquinho desse conhecimento para passar aqui para quem vem me prestigiar aqui nas palestras. Sempre a casa cheia, isso é maravilhoso, né? Um pouquinho desse conhecimento para a gente entender aonde a astrologia clássica se baseia, né? Porque quando a gente pega a astrologia clássica e a gente já estuda, ela é maravilhosa. Mas a gente precisa compreender que antes da astrologia clássica existia uma astrologia oculta, uma astrologia esotérica com S, que é dela que a astrologia clássica se baseia até hoje. Assim como, né, as pessoas, os químicos de hoje, a química de hoje existe porque existiu e existe ainda a alquimia, né? Então a alquimia que deu toda a base, toda a estrutura do que hoje nós conhecemos como a química moderna. Assim como o tarô deu toda a base e a estrutura por baralho comum que a gente conhece hoje. Então, quando a gente estuda um pouquinho ou dá algumas pinceladas, que nem eu faço aqui da astrologia oculta, isso faz com que você tenha mais subsídios para compreender o que a astrologia clássica professa como sendo um caminho para você compreender o processo, né? Então, a lua fora de curso, na astrologia clássica, a lua fora de curso é quando, ou vazia, como algumas pessoas chamam, é quando a lua ela entra num determinado signo do zodíaco, qualquer um dos 12, não determinado, qualquer um dos 12 signos, e ela não forma nenhum aspecto energético com nenhum outro planeta, por isso que ela se torna uma lua solta. Então ela está fora de curso porque ela não está aprumada ou alinhada ou fazendo qualquer aspecto energético ou trocando energia com qualquer outro planeta. Então daí que ela pode se tornar uma lua perigosa. Ela se torna uma lua que oferece para nós aqui da Terra, diríamos, um pouco de falta de sintonia, falta de realização, falta de observação em relação às situações que nós nos encontramos. Por que isso? Porque a Lua é a mãe da Terra. Isso que nós precisamos compreender. A Lua é a mãe da Terra. A Lua que oferece para a Terra a alma da nossa Terra. Então, quer ver um exemplo? Nós temos o planeta Terra aqui. Nós temos o planeta Terra, bem mal desenhado por mim, mas é o planeta Terra. A Lua está ao redor do nosso planeta. Toda mãe, ela sempre fica circundando o filho. Quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? Você não ficava, quando ele era bem pequenininho, eu ficava ao redor dele, no berço, até hoje, né, Lodinha? Mamãe canceriana aqui, né? Existe uma tendência natural que isso vem dos astros. De quando a gente quer cuidar de alguma coisa, a gente fica circundando ou fica próximo à energia que nos atrai. Isso vem dos astros, isso se projeta em nós. E a Lua, por isso que vem aquela associação que a astrologia clássica traz, que a Lua sempre representa a mãe. A mãe. Aí vem vários nomes que têm a origem, diríamos assim, lunar, ligados a várias divindades, de várias teogonias e culturas, por causa desta situação. A Lua, ao mesmo tempo que ela faz o seu movimento de translação ao redor do planeta Terra, ela está energizando o nosso planeta também através das suas 4 fases. As 4 fases da Lua ao redor do nosso planeta Terra, elas criam forças de germinação de consciências. Como que nós podemos dizer isso? Nós temos a lua cheia, que ela é desenhada assim, a lua crescente, que é desenhada assim, a lua nova, que é desenhada assim, a lua crescente assim, a lua cheia assim, e a lua minguante assim. Por isso que no arcano 2, o arcano 2 do tarô, que se chama a papisa, ou a sacerdotisa, se vocês olharem na imagem, vocês vão ver as 4 fases da Lua presentes no arcano do tarô. Se vocês olharem a mitra que está na sacerdotisa, vocês vão ver que
você tem a lua cheia no centro, a lua crescente e a lua minguante. E sempre na lua nova, você tem aos pés do arcano 2, ou da dama que está sentada aqui no trono, você tem essa serpente que representa a lua nova, a lua nova. Então você tem o desenho das 4 fases da lua. E esse é um arcano que quando você joga o tarô, aparece a sacerdotisa. No tarô comum, né? No tarô clássico é sempre um arcano de proteção, um arcano de energias boas. A sacerdotisa sempre representa este portal. Então quando você entra no mistério oculto do arcano 2, você abre as realidades desses 4 portais, que são essas 4 fases da lua que atuam diretamente com a energia da Terra. Agora que vem a compreensão em relação a essa lua fora de curso, que é uma lua perigosa ou lua vazia. A lua fazendo este caminho aqui que eu mostrei para vocês, ela vai formando o quê? Angulações com outros planetas. Angulações com outros planetas. Porque nós temos, em todo o sistema solar, outros planetas que estão junto do Sol como centro, executando o seu movimento de translação. Aqui nós temos Mercúrio, aqui nós temos Vênus, aqui nós temos a Terra com a Lua, que é exatamente esse desenho que eu fiz. Depois aqui nós temos Marte, aqui temos cinturões de asteroides e os outros planetas, enfim. Esses movimentos que esses planetas executam ao redor do Sol, eles formam determinadas angulações com a Lua que está aqui. Vamos supor, se esse planeta está aqui, ele está alinhado com a Lua e junto com o Sol. Isso se chama uma conjunção. Se ele se encontra aqui, ele forma um ângulo de 90 graus com a Lua. Se ele se encontra deste lado, ele forma um ângulo, e a Lua está aqui, e a Terra está aqui no centro, ele forma um ângulo de 180 graus, ou uma reta. A Lua fora de curso representa momentos específicos que ela não forma nenhuma angulação com nenhum planeta que está dentro do sistema solar. Então ela se torna, entre aspas, uma Lua desconectada. Então esta força de criação, esta força de germinação, esta força que representa tudo o que é energia materna no planeta Terra, se torna dúbio, passa a ter 2 faces. Então você teria, através da Lua, a Mãe Divina, e você teria também a Mãe, não se assustem com o nome, a Mãe Infernal. E o que seria a Mãe Infernal? A Mãe Infernal a gente pode chamar de Lilith, que representam consciências astrais, que através da projeção de súcubos e íncubos podem se projetar em nós, em determinadas situações específicas, o qual a gente não percebe, e quando a gente vê nesses exatos momentos onde existe a abertura desses portais, que vocês vão ver exatamente em que momentos e em que dias, esta Mãe Infernal, que é a face escura da Lua, que a Lua, já vou explicar melhor isso na astronomia, ela fica proeminente, Então, através de erros e enganos, dependendo da situação onde ela se encontra, você pode estar fechando um determinado assunto que pode ser extremamente importante para você num momento desse. Então, a chance de erro, a chance de falta de visão, a falta de discernimento pode ser muito grande. E quando você menos espera, você entrou numa situação que você não esperava. Você fala, puxa vida, como é que eu não tinha visto isso antes? Isso já não aconteceu com vocês? Você entrou numa noite e você fala, não, é tudo certo, quando você viu, você dança, aí você vê, nossa, mas olha, era uma coisinha tão simples, que por uma pequena falta de atenção minha, eu me dei mal naquela situação. Normalmente é a Lua fora de curso que ocasiona isso. Mas o grande segredo é que, tendo tanto a astrologia oculta como a astrologia clássica juntas, que nós vamos trabalhar os dois hoje, a gente vai saber aqui, de acordo com a tabela, quais são os momentos mais perigosos, que na minha visão é quando você tem luas fora de curso que duram um dia ou mais. Essas são perigosíssimas, porque as curtas, elas são muito pequenas, elas são energias muito rápidas,
que a projeção ela não acontece de uma forma muito intensa. Quando você tem uma lua vazia que dura um dia ou aproximadamente 12 horas, 24 horas, mais de 12 horas, ela se torna muito perigosa, porque esse portal ele fica aberto muito tempo. Então a chance do erro e do engano se torna muito forte, né? Então primeiro vamos falar dessas duas faces, e depois eu vou trabalhar, né? Não porque eu goste dela, mas todo mundo tem que trabalhar essa parte da mãe infernal que se projeta através de Lilith, súcubos e íncubos. Súcubos e íncubos. Normalmente são esses súcubos e esses íncubos que provocam na gente determinados pesadelos, erros, e a energia deles, dependendo da pessoa e da situação, elas ficam no nosso aura, e quando a gente menos espera, essa força tira parte da nossa consciência por estar em conexão com isso, e pelo fato de você estar parcialmente afetado por essa vibração funesta, você erra. Mas fica a dica, não pense numa realidade totalmente externa. Se ela conectou em você, é porque você estava em sintonia. Vocês compreenderam isso? Por isso que o verdadeiro segredo do corpo fechado é você estar bem com o seu caminho espiritual. Quando você está bem com o seu caminho espiritual, bem resolvido e tal, você está com o seu corpo fechado. Pode vir o que for, não vai alterar a sua vibração. Só que hoje em dia a gente está com essa face infernal muito forte. O mundo de uma forma astral está pesadérrimo, está uma energia assim terrível, porque está necessitando assim uma urgência de transformação no planeta, e essa urgência desse astral pesado ocasiona o quê? Todas essas coisas que estão acontecendo. Vocês estão vendo quantas coisas estão acontecendo? Principalmente esse começo do ano, né? Porque essa parte aqui ela está muito latente. A humanidade e o planeta respondem de acordo com a força. Quer ver um exemplo? Vocês viram agora na China ali, nós tivemos o terremoto ali, né? Que chacoalhou a China. Por que chacoalhou a China? Por que chacoalhou a China? Quer ver um exemplo? Eu estava nos Estados Unidos da América, recentemente, semana passada. Semana passada não, essa semana. Não, semana passada. Semana passada eu estava. Não, eu estava físico. Eu mesmo estava lá. Não estava astral, não. Agora, ó, pega uma coisa. Os produtos lá, principalmente musicais, né, são famosos pelo mundo, não são? Aí eu estava lá, nas lojas de lá. Quando eu virava e vi o Made, adivinha o que vinha depois? Made in China. Até os americanos. Eles estão em crise ali, estão abrindo tudo ali. Muito mais barato produzir lá do que aqui. Mas aí que está. Eu não vou condenar o sistema chinês, nem vou apoiá-lo. Mas pense o seguinte. O nosso capitalismo, né? Porque eles, qual é o regime da China? Qual é o regime da China? É o comunismo, que se fortaleceu vendendo para quem? Para o capitalismo. Não é ou não é? Está tudo errado, está tudo bagunçado. Mas se a gente pegar essa realidade, esquecendo esses ismos, que eu odeio, tudo que é ismo eu odeio, eu não gosto. Então se a gente pega esses ismos e a gente tira e a gente tenta pegar a essência e a coisa real da coisa ali, a gente vive num momento onde o que a gente mais tem no planeta é injustiça, desigualdade social, preconceitos, não é verdade? Está na hora de acabar com tudo isso. E aí você pega o chinês, ele quer o quê? Ele quer que o capitalismo exista, para ele continuar produzindo e vendendo, né? E ele já chegou no coração ali do capitalismo, que é os Estados Unidos, né? Então está chegando um determinado momento que não vai ter mais para quem fabricar, para quem comprar, a coisa está muito complicada. Então essa energia astral ela está cada vez mais pesada, mais ao erro. Então o que o planeta Terra faz? Ele começa a chacoalhar, criar situações difíceis. Pessoas acabam recebendo influências externas por estarem em sintonia. Acho que isso ficou claro. Estar em sintonia, pelo fato de estar em sintonia, acabam fazendo besteira por aí, né? Vocês viram o caso dos atentados que houve ali recentemente, aquele negócio que estourou ali no Texas também, ali, loucura, né? Loucura. Eu estava lá, teve até tornado ali perto do lugar que eu estava tendo, tá louco, eu estava ali, né? Falei, eu preciso voltar pro meu país rapidinho, que o negócio tá feio aqui. Eu estava lá na Flórida ali, uau! Aí tava lá, começou a bater tudo, eu falei, mas o que é isso?
Aí, quando eu abri a janela, fechei na hora ali, só estava pegando a beirada de um tornado que estava passando ali. Né? Então, o planeta está realmente num momento onde ele pede todas essas transformações. E o astral pesado dessa energia lunar, onde essa mãe infernal, ela joga todos os seus filhos através dessas consciências do planeta, está muito forte, está muito forte. As pessoas estão fazendo besteira e errando por pequenas coisas, por falta de firmeza, entendeu? Então hoje a gente vai trabalhar isso para que vocês, na medida da possibilidade, tenham um aconselhamento para não entrar em frias, para não entrar em sintonia com isso. E olha, não existe patuar e coisas aqui que resolva se você está com o seu corpo aberto. Se você está com o seu corpo aberto. E o corpo aberto, ele é feito por falta de consciência. Sempre. O que fecha o corpo é a consciência. É a consciência de onde você anda, onde você está, o que você está fazendo e o que você está almejando. Sempre. Somente isto tem condições de fechar o seu corpo. Consciência. É aí que eu digo o caminho espiritual. Aí cada um, tendo fé, acreditando, está progredindo, está indo firme em relação ao seu caminho, segue adiante. Não está servindo mais? Descarta e vai procurar o seu caminho, um caminho melhor, que te conecte a essas forças. Vamos então dar esse lado das duas faces, então, que é super fácil de entender. A Lua sempre demonstra uma mesma face para a Terra. Isso que vocês precisam compreender. Ela nunca demonstra a sua face sombria. Estão vendo aqui, ó? Lua cheia. Estão vendo a lua cheia? Você está aqui na Terra. Essa facezinha que está aqui, ó, essa facezinha que você enxerga aqui da lua, não, que a lua cheia é tudo isso aqui. Ela tem uma parte de trás, não tem? Você está olhando a lua aqui, ela não tem uma parte de trás? Essa parte aqui que está atrás dela sempre é escura. Aí quando ela vai chegar na fase minguante, ela fica com essa face. É essa mesma face, só que a única parte que você está vendo é essa, porque essa aqui está com a sombra do planeta Terra. E continua com a escura atrás. Vocês estão entendendo? Ela nunca demonstra a sua face escura. Nunca. Ela somente liberta a energia dessa face escura nesses momentos de lua vazia ou fora de curso. Pegaram a dica que eu estou dando para vocês? Então é assim, quer ver? Para vocês entenderem as fases da lua. Vamos supor, eu sou a Terra, ali a Terra, o banquinho, eu sou a lua. O Litochusto está na parte de trás. Essa aqui é a minha parte da frente. A parte de trás não tem nariz. Alguém está vendo nariz? Não. Então tem aqui. Aqui eu estou vendo aqui. A lua, ela faz esse movimento assim. Ó. Ela não tem movimento de rotação. Estão vendo o que eu estou fazendo? Ó? A lua viu meu bumbum, a Terra viu meu bumbum alguma vez aqui? Ó? Não viu. Vocês estão vendo? Vocês sim. Mas eu não, a lua não, a Terra não. Vocês estão entendendo? Ó? Nunca o planeta Terra vê a parte de trás da lua. Que essa é a parte sombria. É aqui que ficam os súcubos e os íncubos. E a parte infernal dela mesma. Por quê? É a polaridade da lua. Vocês estão entendendo? Essa face que a lua vê, que a Terra vê da lua, é a mãe divina. Que aí você cria todos os mitos lunares de todas as civilizações. Ísis para os egípcios, ligados a Vishnu, ao próprio Egito, o hinduísmo, aliás, Egito, Ísis, Vishnu ligado ao hinduísmo, né? Jaci ligado aqui, Iemanjá ligado aqui, não importa o nome que você dê, é essa face de luz. Mas sempre existe essa face infernal, que é a mãe que castiga, que é a mãe que joga, se você como bom filho, que a Terra como filho da lua que se não cumprir o seu papel, o que você merece por direito? O que a mãe faz? Quando o filho é pequeno e não obedece, o que ela faz? Tá. A maioria hoje em dia não, vocês sabem exagerar, pelo menos deveria, né? Dar o exemplo com um pouquinho de rigor. Para você não, mas para o filho que até pode ter certeza que você está sendo uma mãe infernal, que não está comprando doce, que não está fazendo aquilo. Jogando num aspecto mais macro, nós como seres humanos que não fazemos o nosso papel de filho correto no planeta Terra, começamos a nos conectar a essa face de sombra. Vocês estão compreendendo como que funciona o processo? Quando que é o único momento, essa que é a especialidade dessa lua,
que este lado infernal recebe luz no momento da lua nova. O que acontece na lua nova? Esse desenho que eu fiz aqui para vocês, ó, esse desenho aqui que eu fiz para vocês, das 4 fases da lua, é como se o Sol estivesse aqui, porque a Terra gira ao redor do Sol. Melhorou um pouquinho o movimento? Quem não conhecia nada de astronomia agora, pelo menos entendeu os 3. Seria como se fosse o Sol, o pai da Terra, a Lua, a mãe da Terra, e a Terra como filho, andrógeno, no caso, que aqui a gente tem homens, mulheres, temos tudo aqui. E aqui nós somos o quê? Filhos desta mãe divina e deste Sol, que aqui está, que é o pai. Entenderam como que funciona o processo? Através do conhecimento dessas 3 realidades, aí surge a trindade de todas as religiões, que numa síntese, você pega na física, causa, lei e efeito. Nós aqui no planeta Terra somos efeito de tudo isso, né? Então aqui como que acontece? Observem, olha a lua nova. A lua nova é quando Terra, Sol e Lua estão alinhados e a Lua está no meio. Estão vendo a parte sombria aqui agora? Estão vendo a parte sombria aqui? O que acontece nesse momento aqui, nesse lugar onde estão essas energias contrárias lunares? Elas estão sendo iluminadas pelo Sol. Por isso que a lua nova é a lua do novo, é a possibilidade de você criar energias novas, fazer. Por quê? Porque essa parte, que seria a parte onde está essa parte da mãe infernal, ela se encontra e ela é iluminada pela energia do Sol. Então, a cada 28 dias, que é o primeiro dia da lua nova, que isso acontece, no primeiro dia da lua nova, nós podemos dizer que esse dia é um dia especialíssimo. É um dia onde existe até redenções de almas que muitas vezes vão para este lugar, diríamos assim, esse lugar da lua, que elas podem ser redimidas. É muito interessante isso. Isso ocorre a cada 28 dias, que é um momento de limpeza natural do próprio ciclo lunar. Quem que é a representação disso? Quem que é o feminino aqui? A Lua, a Terra ou o Sol? Quem que é? Quem que é a mãe que eu estou falando aqui? Quem que é? A Lua. O que acontece com as mulheres aqui no planeta Terra a cada 28 dias? Matou a charada. Entenderam? Por que vocês menstruam? Que nome? Vamos falar mais bonito. Por que vocês tiram isso daí, né? Ciclo cateminal. Melhorou? Piorou. Vocês falam menstruação mesmo, né? Não, é porque vai pro YouTube aí começa a mandar um monte de e-mail, os carolas me enchendo o saco, né? Então aí voltando aqui. Não é mentira o quê? Não, ele não tira o pau, você falou. Ele tira nada. O Paulo é sacana, ele ainda ganha dinheiro com isso. Brincando. Vamos voltar para o que interessa. Toda mulher é uma representação da Lua. Então, nesse ciclo de 28 dias, é o seu ciclo de renovação, que é exatamente o tempo que a Lua demora para dar a volta aqui ao redor, né? Que são 7 dias para cada fase, originando 28. Então, a Lua nova tem uma especialidade maravilhosa. Você poderia dizer que é o ciclo cateminal da própria Lua, que é o próprio ciclo cateminal. Agora, o espírito da Terra, só para ficar, que é quando a Lua se torna totalmente um planeta de luz, é quando ela se torna Vênus. Vênus é o espírito da Terra, como se fosse uma energia ligada ao próprio Sol. O Sol, eu não falei que é o espírito no processo? Quer ver vocês entenderem na mulher isso? Por que Vênus é o espírito da Terra? Vênus gira ao redor do Sol. E Vênus demora exatamente 9 meses para dar a volta ao redor do Sol. Olha que interessante. Então Vênus dando 9 meses de volta ao redor do Sol, quando que a mulher encerra o seu ciclo cateminal? Quando? Quando engravida. Então ela deixa de ser lunar para se tornar venusiana. Olha que interessante isso. Que os hindus chamam, aqui eles chamam da taça de soma, que é a taça de sangue, que as duas que formam a verdadeira taça do Santo Graal, que é a do meio disso. E a taça de Vênus é a taça do leite divino, a taça de Amrita, como eles chamam, que traz o licor de Chukra, que é o licor da taça do Santo Graal, que é o licor da vida. Daí que agora vocês matam outra charada para vocês entenderem a mãe infernal.
Os vampiros, íncubos e sucubos, eles sobrevivem do quê? Entenderam o simbolismo da coisa? Estão juntando tudo isso é força da lua. Que quando você começa a compreender isso, você começa a formar em você consciências que quando esses determinados momentos se manifestam, você já sabe o que está solto por aí. Você já sabe que tipo de energia está pairando pelo planeta, que tipo de força pode ser conectada. Então esses momentos, já fica uma dica, esses momentos de lua fora de curso, a coisa que você mais deve evitar, cultuar baixos sentimentos. Ódio, tristeza, ira. Sempre que você coloca essa energia que não é compatível, ódio combina mais com a mãe divina ou com a mãe infernal? Tristeza, melancolia, tudo são aspectos da mãe infernal. A mãe de luz, aí você pega a verdadeira mãe que cuida do filho. Independente do picaretinha que ela tem, ela manda amor, ela tem felicidade, ela tem alegria de estar com ele, ela cuida, ela faz de tudo por ele. Vocês estão entendendo os dois aspectos? Daí que vocês começam a compreender essas realidades.